Inúmeras mulheres foram acusadas de praticarem atividades ligadas à bruxaria na cidade de Salem, no século XVII. De acordo com os documentos emitidos na época contra as mulheres, elas teriam utilizado animais para fazerem rituais e feitiços no intuito de atingirem outras pessoas. Ainda segundo informações que são contadas ao longo da história, aproximadamente mais de 20 delas foram mortas com suspeita desse preceito. Mas será que os casos eram reais? Como foram julgados? De fato, essas mulheres de Salem eram bruxas? Elas mexiam com bruxaria? Se sim, que tipo de magia executavam? Quais eram a fonte do poder delas? Ou será que tudo não passou de implicâncias pessoais e ainda só uma lenda? Esse é o caso das bruxas de Salem. Você tem um relato, você tem um conto, uma história que você testemunhou, vivenciou ou conhece, quer compartilhar conosco? Na descrição desse conteúdo tem a forma como você pode entrar em contato conosco e assim também enviar o seu relato. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário com o seu feedback, deixando também de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve ou nos assiste. Lembrando, meu amigo, minha amiga, que o nosso conteúdo não vai mais na íntegra aqui no canal do YouTube. Você quer ouvir esse conteúdo na íntegra? Clica aqui no link anexo a esse podcast e venha para a nossa plataforma e assim você ouvirá o episódio na íntegra. E se você também quer fazer uma doação para o canal, no link aí tem como você pode estar enviando para nós a sua doação e consequentemente estar recebendo alguns benefícios exclusivos só para apoiadores do canal. No link deste podcast tem a forma que você pode estar colaborando conosco, tá ok? Dito isso, meu amigo, minha amiga, eu sou o Márcio. E eu sou a Yara Salles. E nós vamos juntos, mais uma vez, contar mais um relato, mais uma história para você. Vem com a gente. O episódio de hoje tem oferecimento da Retífica de Motores Precisa. Retífica de Motores Precisa, seu motor em boas mãos. Telefone para contato 041 3289 5856. Retífica de Motores Precisa. O que são ou quem eram as bruxas de Salem? Você já ouviu falar nesse caso, da bruxa de Salem? A gente tem até filme relacionado a isso. Mas o que você sabe sobre isso? Bem, o episódio aconteceu na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 1692. Tudo originou-se pela crença popular e pela superstição em relação ao medo de bruxas. Os supostos problemas começaram quando uma escrava negra chamada Tituba contou histórias de voodoos para suas amigas que praticavam ocultismo. O grupo chegou a afirmar um pacto amedrontadas. Algumas pessoas nem sequer passavam por perto de onde a escrava ficava alojada. Uns diziam que até pelo olhar a mulher era capaz de enviar feitiço. Não demorou muito, Tituba e as amigas foram acusadas de bruxarias e julgadas pelo juiz Samuel Sewall. As acusações foram empregadas por Colton Mather, um homem que acreditava em bruxaria e dizia que o grupo de mulheres eram perigosas e podiam invocar os poderes das trevas a qualquer momento. O fato é que, após a decisão do juiz, os oficiais designados para acatar a execução da sentença ficaram com medo de perpetrar os desígnios conferidos para as mulheres. Segundo informações, os homens tinham receio de serem e terem a família amaldiçoadas por elas.
O medo de bruxaria durou por quase um ano na cidade. Nesse período, cerca de 20 mulheres foram ligadas ao caso de bruxaria e acabaram mortas. Durante o período que rodeou o caso das bruxas de Salem, mais de 200 mulheres foram acusadas de terem praticado bruxarias e de terem pacto com o diabo. Dessas, aproximadamente um total de 20 delas acabaram mortas. Isso aconteceu principalmente devido a uma onda cristã, que dava conta de que o capiroto estava solto em Salem. Segundo consta, o diabo teria feito diversos acordos com as mulheres, buscando a lealdade delas. Esse pensamento pode ter começado alguns anos antes, em 1689, quando franceses e ingleses disputavam o território onde hoje ficam os Estados Unidos, na Guerra dos 9 Anos. Esse conflito fez com que milhares de pessoas fossem morar em Salem. Com a chegada de diversas pessoas na cidade, em um curto espaço de tempo, a rivalidade entre as famílias passou a ser maior. Em janeiro de 1762, a filha de Samuel Parris, Elizabeth, e sua sobrinha, Abigail Williams, que tinham 9 e 11 anos, respectivamente, passaram a apresentar comportamentos estranhos. Durante a noite, as meninas se acordavam e gritavam, arremessavam objetos, faziam sons bizarros e assim um médico foi chamado para analisar a situação. De acordo com o profissional de medicina, tudo se tratava de eventos sobrenaturais. Os mesmos sintomas foram apresentados por Ann Putnam, de 11 anos. Pressionadas, elas acusaram Tituba, Sarah Good e uma idosa pobre, Sarah Osborne, de cometerem bruxarias. Quem foi a Tituba ou a Tituba? A Tituba ou Tituba Aidian pertencia a Samuel Parris, que era de Salem. Sua origem não é conhecida oficialmente, embora os pesquisadores acreditem que ela era sul-americana e depois vendida de Barbados para Nova Inglaterra. Foi uma das 3 primeiras mulheres acusadas de praticar bruxaria na cidade e confessou ter cometido esse tipo de ato. Inicialmente, a Tituba negou ter realizado atividades ligadas à bruxaria e disse que não sabia do que se tratava, mas depois confessou as práticas por supostamente ter conversado com o diabo. Assim que ela confessou as acusações, Barry Parris e Abigail Williams passaram a acusar outras mulheres e homens. Tituba ou Tituba citou que eram utilizados cães pretos, porcos, ratos e gatos nos rituais. Daí em diante deu-se início a uma caça às bruxas de Salem. As 3 mulheres foram interrogadas durante vários dias. Nessa época, Tituba falou que realmente tinha um pacto e que teria assinado um livro, onde estariam os nomes de outras bruxas de Salem. Nesse período, Martha Corey também foi acusada de bruxaria, gerando pânico na cidade, já que ela era cristã e comparecia sempre na igreja local. Em abril de 1692, os tribunais passaram a julgar dezenas de mulheres acusadas de bruxaria. Até uma menina de 4 anos foi utilizada como testemunha, a filha de Sarah Good. No dia 27 de maio foi criado um tribunal para julgar só estes casos, sendo que o primeiro deles foi Bridget Bishop, considerada culpada e enforcada. Samuel Sale foi o juiz que ficou conhecido por ter realizado o julgamento das bruxas de Salem no fim do século XVII. Já em 1700, ele pediu desculpas pela forma como conduziu a questão por meio do ensaio The Slaying of Joseph, criticando ainda a escravidão. Ele era inglês, nascido em Hampshire e não nos Estados Unidos. Ele migrou para Massachusetts em 1661
e passou a morar em Boston. Frequentou a Universidade de Harvard, uma das mais bem-sucedidas do mundo, conquistando seu diploma em 1671. Chegou a entrar para a política antes de se tornar juiz. Ele foi magistrado mais famoso do caso das Bruxas de Salem, justamente porque afirmou ter cometido um erro. Quando acabou a caça às Bruxas de Salem? A caça acabou quando o governador William Phips atendeu a um pedido do presidente da Universidade de Harvard, Chris Mather, solicitando que evidências especulativas como sonhos não deveriam ser levados em conta. A própria esposa do governador chegou a ser acusada de bruxaria. Em maio de 1693, as mulheres presas por estes crimes foram libertadas. Mas o que teria causado os fenômenos sobrenaturais? As acusações de bruxarias começaram após alguns fenômenos terem sido registrados em Salem. Pouco depois, passaram a acreditar que as meninas já haviam sido intoxicadas por consumo de esporão de centeio, sendo este o principal ingrediente dos pães. Caso consumido, esse parasita pode gerar uma doença chamada de ergotismo. Assim, logo a sociedade percebeu o equívoco que havia cometido no julgamento das Bruxas de Salem. Após essa constatação, houve indenização e pedidos de desculpas. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às mulheres mortas de forma injusta. O pedido formal de desculpas do estado de Massachusetts veio apenas em 1957, 250 anos depois. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como indenização pelos enforcamentos. Como é tratado o caso hoje em dia? Atualmente, o caso das Bruxas de Salem é tratado como paranoia coletiva. Algumas teses dizem que sintomas apresentados pelas crianças podem ter sido causados por fungos encontrados em pães, provocando espasmos musculares, vômitos e até alucinações. Os mais crentes acreditam ainda que as práticas do século XVII realmente eram bruxaria e que hoje o governo tenta acobertar a situação. Isso aí é um prato cheio pro pessoal que gosta da teoria da conspiração, né, Yara? É verdade. É porque também é de uma época onde as pessoas dominavam as outras através do medo, né, Márcio? Sim. Eu acho. E havia ali todo um contexto político também por trás disso, né? Eu creio também que pode ter sido essa alucinação causada realmente por esse fungo, como fala aí, mas as pessoas ainda defendem o fato dessas bruxas, entre aspas, terem sido enforcadas, né? Porque se acredita que foi bruxaria, então foi certo matá-las. Pois é um problema sério, porque como é que você vai provar que a pessoa é ou não é uma bruxa? Aí o caso das Bruxas de Salem, né, as meninas que eram testemunhas, elas usavam muito essa questão de sonho, visão, aí ficavam indicando pessoas que não tinham nada a ver, como foi a Marta, que era uma mulher fiel, que frequentava a igreja, e todos passaram a acreditar que realmente ela era uma bruxa. Então, assim, é uma coisa complicado, porque realmente é uma paranoia coletiva, uma histeria coletiva, onde uma fala foi levando a outra. O ser humano, ele tem essa coisa do bezerro de ouro, né? Ele sempre quer ter um bezerro de ouro para adorar. Então, o bezerro de ouro deles ali, aquelas meninas que estavam tendo aquelas visões eram tidas como santas. Eu creio que foi isso, um pouco de idolatria em cima daquelas meninas. Tudo que elas falavam, elas eram, nossa, é verdade. Elas estão vendo porque elas são mensageiras de Deus, então temos que ir atrás das bruxas, porque elas estão indicando. É isso. E a Tituba aí, ou a Tituba, foi quem pagou o pato maior. Eu creio que a Tituba realmente era bruxa porque é da cultura dela. A questão do voodoo, do oculto, do ocultismo. Mas aí também falar que as outras mulheres, né? É complicado falar sobre isso. É bem complicado porque você não tem uma evidência, você não tem um fato sólido que possa corroborar com tudo que aconteceu, né? Até porque nós só temos só os documentos que se falaram na época, mas não há uma comprovação no qual
o que elas faziam, quais eram os rituais que praticavam ou qual o tipo de magia que elas executavam. Eu acredito que tenha sido isso. Foi uma coisa que acho que a Titubá deve ter realmente compartilhado alguma experiência dela ali. Aí, como eram pessoas protestantes, era o início do protestantismo também, eram pessoas mais temiam muito a Deus, vamos colocar assim, então ali levaram para alguma autoridade da igreja, aquela autoridade já viu com um pouco mais de seriedade, não como apenas uma história que a Titubá contou. Aí foi crescendo, e tem a questão do bezerro de ouro, que eu acho que as pessoas elegeram essas meninas que acusavam as outras de ser bruxas, elas foram eleitas como mensageiras de Deus, então não teve um pouco disso de idolatria. O ser humano tem essa coisa de idolatria impregnada dentro de si, a gente tem que lutar muito para se libertar disso. Eu acho não, também. É verdade. Idolatria, a gente tem que ir atrás disso, né? Se libertar e disso. Tem um grande problema também, a do fanatismo religioso. Fanatismo religioso, aí tem a política envolvida. Mas exemplo que política e religião não combina, Márcio. Não combina. Ou seja, não pode. Mais um exemplo. É verdade, não dá. E você vê aí, ou seja, é um balaio de gato que acabou se tornando esse caso todo. Nossa, e o que adianta pedir desculpa depois de todo mundo, 20 mulheres serem enforcadas? Eu acho que grande parte ali, eu acho que todas elas não eram bruxas, né? Não praticavam magia negra nem nada. Até porque naquela época o fato de a mulher mexer com erva já era vista como bruxa, né? A gente tem que ressaltar isso também. Se a mulher era solteira, se era reclusa, se ela morava isolada, como minha mãe gosta de viver hoje. Minha mãe é uma mulher que ela gosta de viver isolada. Possivelmente naquela época ela seria vista como uma mulher bruxa. Porque minha mãe, além de gostar de viver isolada, ela não larga os chás dela. Ainda bruxa. Tem essa. Minha mãe essa é uma bruxa. Com certeza. Preconceito, né, também. E você aí que está nos ouvindo, você conhece algum caso de bruxaria? Você acredita em bruxas? Você acha que realmente isso existe? O que você acha? Comenta aqui então esse episódio dizendo qual é a sua visão em relação a isso. E repito, você tem um caso semelhante para contar? Você conhecia essa história do caso das bruxas de Salem? Amigo, muito obrigado você que chegou até o final. Yara, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Márcio. E um abraço aí a todos que estão comentando. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. E eu espero vocês aqui no próximo episódio. Até a próxima! Tchau, pessoal!